Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo um vídeo para a gente tratar um pouco sobre cadastro de talhões e áreas. Então, pessoal, para a gente fazer o cadastro de talhões, nós podemos vir aqui em controle patrimonial, talhões e área e vir aqui no botão de cadastro. Essa é a tela de cadastro. Nós temos alguns campos que já vêm abertos aqui e outros que serão abertos conforme nós formos preenchendo as informações aqui, então ele vai mudando um pouco as opções no momento do cadastro. Então, pessoal, aqui nós podemos realizar o cadastro, né, preenchendo o código e o nome do talhão. Eu vou usar um nome genérico aqui. Por exemplo, vai ser o código L1 e o nome do talhão é o talhão da Lagoa. Aqui o status, se ele está ativado ou inativo. Eu vou passar com vocês um exemplo de quando nós podemos inativar um talhão, mas a princípio ele vai estar ativado. A ordem, né, com relação à grid, naquela página de talhões, a ordem que ele vai aparecer. Aqui nós podemos deixar em branco, não tem problema nenhum. A qual fazenda esse talhão pertence? Então eu vou colocar aqui fazenda 8. E a qual atividade esse talhão também vai estar vinculado. Vale ressaltar aqui, pessoal, que todas as atividades onde a cultura for definida como tipo café, lá no cadastro da cultura, ele vai abrir campos de preenchimento sobre quantidade de pés, espaçamento entre covas, início e fim, e o ano de plantio. Por quê? Porque são culturas que vão ficar por muito tempo em determinado talhão. Então, nós podemos apontar essas informações. Já no caso de culturas anuais, como por exemplo a soja, nós não temos esses campos de preenchimento e aí nós partimos para os próximos que são área e área útil. Vou fazer um cadastro aqui usando como exemplo o café. Então, vou trocar aqui para o café. E vamos continuar preenchendo o nosso cadastro. Então, quantidade de pés e pés e covas, a gente pode pôr um exemplo aqui, 95 mil pés nessa área desse talhão. Espaçamento a gente pode pôr 3,5 por meio, como exemplo. E o ano de plantio nós vamos colocar 2024, que é o ano que nós estamos agora. Quando nós colocamos a quantidade de pés, covos, os espaçamentos, pelo espaçamento, o sistema já calculou aqui nossa área em hectares. E dessa área, nós podemos colocar qual que é a área útil, tá? De realmente nós estamos usando. Nesse caso aqui, eu vou preencher com as mesmas informações e aí nós podemos continuar com o cadastro. Aqui, os próximos campos são informações sobre plantação ou tipo capim. Em exemplos de culturas anuais, nós podemos simplesmente colocar a mesma da atividade, porque afinal a gente vai ter cadastrado apenas um tipo, por exemplo, atividade soja e cultura soja. Agora, no caso de café e laranja, a gente pode colocar qual variedade nós vamos estar plantando nesse talhão para ter um controle dessa informação. Então, nesse talhão, por exemplo, nós podemos colocar aqui que nós vamos plantar Mundo Novo, Catucaí. Então, nós podemos também colocar essas informações. Além disso, tem um terceiro caso, que é quando nós estamos cadastrando um talhão vinculado à atividade pecuária. E nesse caso, nós podemos fazer, por exemplo, um mix de capim. Então, aí nesse caso, nós podemos colocar no mesmo talhão mais de uma planta. Então, por exemplo, nós podemos ter uma mistura de braquiária, e aqui se a gente colocar uma porcentagem menor que 100%, ele já vai abrir uma segunda opção. Então, por exemplo, podemos colocar braquiária Maasai, dividir mais um pouco aqui, ó, 60, ele já trocou para Maasai, né? Então, nós temos essas duas opções. Então, ainda podemos dividir a terceira, colocar o capim Tifton, por exemplo. Vamos voltar aqui, então, para a atividade de café, onde nós vamos poder colocar, por exemplo, a variedade Catucaí. Agora, nós vamos para a próxima etapa aqui, que é sobre as informações sobre mapeamento e GPS.
Nesses campos, nós vamos colocar a latitude e a longitude, onde nós podemos conseguir essas informações lá no Google Maps. A gente pega um ponto e lá vamos ter essas informações. E além disso, nós vamos também ter as coordenadas em linha, que é para o sistema ter os nossos talhões mapeados. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, nesse caso aqui, eu vou só preencher a latitude e a longitude, são campos obrigatórios. Então, nós podemos pôr a latitude e a longitude, que é o ideal, mas também ela pode passar com zero e a gente não vai ter essa informação da localização desse talhão. Ao final, nós podemos salvar e está criado o nosso talhão aqui, ó. Pessoal, um ponto de atenção aqui muito importante no cadastro de talhão é que nós não devemos editar a área ou as informações de um talhão, uma vez que após realizada uma previsão ou qualquer apontamento nesse talhão, se a gente editar, por exemplo, a área desse talhão, nós vamos estar afetando lá a previsão e lá o apontamento, porque o sistema vai entender que nós apontamos, por exemplo, o talhão Lagoa com 16,63 hectares, e aí nós vamos lá e aumentamos para 20. Então, todos os custos que serão vinculados a esse talhão deixarão de ser apontados em cima de 16,63 para serem apontados em cima de 20 hectares. Então, isso vai dar uma alteração nas nossas informações de apontamento. Nesse caso, vamos supor que nessa safra 23 e 24, nós temos esse talhão Lagoa de 16 hectares. E na próxima safra, eu sei que eu vou aumentar a área desse talhão para 20 hectares. O que eu posso fazer? Eu vou cadastrar um novo talhão com o mesmo nome e a área diferente. E aí eu posso vir nesse nosso talhão anterior, editar ele e colocar editar o status, né, para inativo. E quando a gente salvar, esse talhão não vai mais aparecer e não vai mais estar disponível para a gente selecionar ele durante um apontamento. Então a gente não vai ter mais nenhum tipo de problema com relação a isso, de ter os dois talhões e acabar confundindo qual é o certo e qual é o errado. Bom, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Qualquer dúvida que tiverem, pode entrar em contato com a gente, nós vamos tentar auxiliar vocês. Então, até a próxima e um abraço.